Marcos Renan Afonso Costa. Presente. Wellington Ousado Pereira. Presente. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, solicito que todos se coloquem de pé. E, em nome de Deus, declaro iniciada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa noite e mais uma vez agradecendo a presença das senhoras e dos senhores vereadores, dos munícipes presentes, dos nossos amigos da imprensa, Dr. Rodrigo, Jornal A Cidade, Douglas, Rádios Outros, e levo ao conhecimento do plenário que a ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 27 de maio próximo passado, a qual esteve à disposição dos nobres pares da Secretaria desta Casa, encontra-se aberta para quaisquer emendas ou retificações. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu a submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovada. Nós temos inscritos para a ordem do dia PL complementar, PLC, número 5/2013, que altera a lei complementar de 36, número 36, de 15 de fevereiro próximo passado, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e da outras providências. Senhor primeiro secretário, para a leitura do mesmo. Projeto de Lei Complementar 05/2013, que altera a Lei Complementar número 36, de 15 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guaiçara, Estado de São Paulo. Cria o plano de carreira e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criada a Assessoria de Recursos Humanos, Economia e Finanças, a quem compete. Primeiro, assessorar o chefe do Executivo no controle de assessamento individual dos funcionários da Prefeitura Municipal. Segundo, assessorar na elaboração da folha de pagamento mensal, na elaboração de cálculos dos recolhimentos previdenciários. Terceiro, assessorar no estudo e na elaboração da escala de férias dos funcionários municipais, observando os interesses públicos. Quarto, assessorar na elaboração de pesquisas junto a outras secretarias, diretorias e gerências municipais, o tipo de treinamento necessário para o perfeito funcionamento das atividades públicas municipais. Quinto, assessorar o chefe do executivo exercer as atividades de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação dos servidores municipais, bem como a implementação referente ao enquadramento, sucessão e progressão funcional. Sexto, assessorar o chefe do executivo na realização das atividades relacionadas à avaliação, reconhecimento ou gerenciamento do sistema de promoção e progressões e dos planos de lotação dos funcionários. Sétimo, assessorar o chefe do executivo em todas as atividades relativas ao setor de recursos humanos. Oitavo, assessorar o chefe do executivo no desenvolvimento, no planejamento operacional e na execução de políticas financeiras, tributária e econômica do município. Nono, assessorar as secretarias, diretorias e gerências municipais em assuntos financeiros. Décimo, desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do plano plurianual da Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei 8.666/93, 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000. 11º, assessorar o chefe do executivo no planejamento econômico, a proposta orçamentária e conciliação bancária. 12º, assessorar o chefe do executivo na definição e na execução das diretrizes da política orçamentária, econômicas, tributárias e financeira do município, atendido à legislação em vigor e utilizando o recurso público. Terceiro, acompanhar e fiscalizar o sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização e
e a liquidação da despesa pública. 14º, assessorar o chefe do Executivo na programação do desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento de despesas. 15º, supervisionar o investimento público e controlar a capacidade de endividamento do município. 16º, orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas. 17º, assessorar o chefe do executivo em todos os assuntos correlacionados à economia e finanças do município. Parágrafo 1. A assessoria municipal do recurso humano, economia e finanças será composta por 2 assessores de livre nomeação do chefe do executivo. Artigo 2º. A gerência de conselhos municipais passa a ser denominada gerência de conselhos municipais e da defesa civil, a quem compete, além das atribuições existentes, as descritas abaixo. Primeiro, articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível estadual. Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas com a defesa civil. Elaborar e implementar planos diretores de defesa civil, planos de contingências e de operações, bem como programas e projetos relacionados com o assunto. Prever recursos orçamentários próprios necessários nas ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como contrapartidas às transferências de recursos da União, na forma da legislação vigente. Capacitar recursos humanos para ações de defesa civil. Promover a inclusão dos princípios da defesa civil no currículos escolares da rede municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo o apoio à comunidade docente e desenvolvimento de material pedagógico didático para esse fim. Propor à autoridade competente a homologação de situação de emergência e de estado de calamidade pública de acordo com o critério estabelecido em casos excepcionais. Apoiar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos necessários ao abastecimento da população atingida em situação de desastre. Promover os municípios em articulações com o CONDEC ou órgãos competentes à organização e à implementação de comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de desastre. Capacitar e apoiar os municípios e proceder à avaliação de danos e prejuízos nas áreas atingidas por desastres. Participar do sistema de informação sobre desastres no Brasil, de monitoração de desastres, de alerta e alarme de desastres de respostas aos desastres de auxílio e atendimento à população e de prevenção à reconstrução. Promover a criação e interligação de centros de operações. Orientar as vistorias de áreas de risco, intervir ou recomendar a intervenção preventiva, o isolamento, a evacuação da população de áreas e de edificações vulneráveis. Realizar exercícios simulados para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência. Dar prioridade ao apoio às ações preventivas e às relacionadas com a minimização de desastres. Parágrafo 1. A gerência municipal de defesa civil será composta por um gerente livre nomeado pelo chefe executivo. Artigo 3º. Os cargos ora criados são de provimento de comissão de livre nomeação e exoneração do chefe executivo, ocupados por cidadãos que possuam escolaridade mínima equivalente ao ensino superior para os cargos de assessores e de ensino médio para o cargo de gerência do Conselho Municipal e da Defesa Civil. Artigo 4º. Fica como consequência da presente lei, alterados o anexo 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 36/2013, nos termos dos anexos do presente projeto. Artigo 5º. Ficam criados os anexos 3 e 4 da Lei 1725, de 17 de abril de 2001, os cargos abaixo relacionados de provimento efetivo nas seguintes quantidades, e com vencimentos equivalentes à diferença disseminada. Uma vaga para médico clínico geral, período matutino, com vencimento de R$4.000, diário, 4 horas diárias, semanais de 20 horas. Um médico clínico geral, período vespertino, R$4.000, 4 horas diárias, 20 horas semanais. Artigo 6. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7. Revoga essas disposições do contrato. O Guaiçara, 7 de junho de 2013, prova de digno prefeito municipal.
Leva ao conhecimento do plenário que tem um requerimento de urgência especial, o referido projeto assinado pelo nobre vereador Ayrton Vaz, e considerando os motivos justificados na mensagem número 40 de 2013, em cumprimento ao que determina o artigo 244, inciso 1 e 245 do regimento interno, o mesmo requer da mesa ouvido do plenário o regime de urgência especial para o projeto número 5/2013, visto o assunto tratar de extrema urgência e importância para a municipalidade guaiçarense. Eu consulto o plenário sobre se o presente projeto de lei complementar é considerado objeto de deliberação, bem como quanto ao requerimento de urgência especial assinado pelo nobre vereador Ayrton Vaz, para que o referido projeto vá em discussão e votação na presente sessão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, então, submeto em votação o requerimento, bem como se o mesmo, o PLC 05/2013, é considerado objeto de deliberação. Os que são favoráveis permanecem sentados, os contrários em pé. Fica, então, o mesmo considerado objeto de deliberação para discussão e votação na presente sessão. Nós temos também o encaminhamento de um veto total ao autógrafo 2431 do senhor chefe do Executivo, no PL que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e colocar em funcionamento o Centro de Defesa do Consumidor. Consulta o plenário se o presente presente veto é considerado objeto de deliberação. E levo já ao conhecimento dos nobres pares que encaminharemos os vetos para apreciação e das comissões permanentes desta Casa. E levo ao conhecimento do plenário também que na próxima sessão ordinária estaremos analisando aquele primeiro veto que está em tramitação. Então, lembrando as comissões para que deem os pareceres, para que na próxima sessão nós possamos analisar aquele outro veto que já está em trâmite. Então, na próxima sessão ordinária. Então, consulto se o veto total autógrafo 2432 é considerado objeto de deliberação. A palavra está livre. Esse manifestante fica mesmo, então, considerado, será encaminhado às comissões permanentes desta Casa. Nós temos também o veto total ao autógrafo 2431, também de autoria, o veto, de autoria do senhor chefe do Executivo, no PL, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e colocar em funcionamento o Centro de Defesa do Consumidor. Consulto o plenário se o presente veto é considerado objeto de deliberação. Esse manifestante fica mesmo, então, considerado objeto de deliberação, devendo ser encaminhado às comissões. Nós temos o projeto de resolução número 2/2013, que dispõe sobre a alteração na redação do parágrafo 1º, artigo 1º das disposições preliminares do regimento interno desta Casa. Senhora segunda secretária, para a leitura do texto, por favor. Câmara Municipal de Guaiçara. Projeto de resolução número 02 de 2013. Dispõe sobre a alteração na redação do número 1º do artigo 1º das disposições preliminares do regimento interno da Câmara Municipal de Guaiçara. A Câmara Municipal de Guaiçara decreta, artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º das disposições preliminares do regimento interno da Câmara Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, a Câmara Municipal tem sua sede e recinto de seus trabalhos na rua Yoshikawa 385, centro, na cidade de Guaiçara, São Paulo. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Presidente João Taquim, Guaiçara, 7 de julho de 2013. Presidente Adriano Maitan, primeiro secretário Ayrton Vaz, segunda secretária Cláudia Maria da Cunha Gomes. O consulto plenário, se o presente projeto de resolução é considerado objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, fica o mesmo considerado, então, objeto de deliberação, devendo ser encaminhado às comissões permanentes desta Casa. A mesa registra e agradece a presença do nosso amigo jornalista Gilson, o diretor do jornal City News. Nós, não havendo mais proposituras a serem deliberadas, nós temos o requerimento número 19/2013, de autoria da vereadora Márcia Guaiares, requerendo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe a esta
entidade sobre a possibilidade de colocar em prática a lei que foi aprovada por esta Casa de autoria do ex-vereador Vanderlei Raimundo, no ano de 1996, mais conhecido como VAN, que dispõe que ao Executivo é obrigatório enviar um técnico de enfermagem ou enfermeiro para atendimento de pessoas acamadas que não possuem condições de saúde para se locomoverem até as unidades básicas de saúde, como é o caso do senhor João, morador na Avenida 9 de Julho, nos fundos da Casa Lotérica. Visto que o ex-vereador é diurnamente cobrado pelos seus eleitores o cumprimento da referida lei. Com a palavra, a autora do requerimento. A autora dispensando a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. Temos a moção número 16/2013, de autoria do vereador Adriano Maicon, propondo a mesa ouvido do outro plenário, sejam consignados através da presente moção as congratulações ao Poder Legislativo Municipal, ao dinâmico prefeito pelo excelente trabalho de limpeza realizado no Córrego Nitra durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente em nosso município. Palavra está livre aos nossos pares, 16. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. Nós temos moção número 17/2013, também do vereador Adriano Maicon. Ante a demonstração de cidadania e civismo, de amor e de respeito, propomos a mesa ouvido do outro plenário, seja consignado um voto de louvor à senhora Gisele Simplício Muralha, secretária municipal do Meio Ambiente, aos seus parceiros e colaboradores pelo interesse e pelo espírito criativo e dedicação de ensinar que onde a fauna e a flora se encontram, através das mãos abençoadas de homens de valor, reafirma-se o poder de Deus e as possibilidades do homem. Então, propondo sejam registrados nos anais desta Casa os votos de congratulações à senhora Gisele Simplício Muralha. A palavra está livre aos nobres pares. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários em pé. Aprovado. Temos a moção número 18/2013, de autoria da vereadora Márcia Toalhares, que, considerando o excelente trabalho desenvolvido no último sábado, dia 8, por todos os funcionários da IEF Zacarias de Souza Leão, desde a direção, passando pelos professores e demais funcionários, cujos nomes seguem abaixo, um dia na escola com meu filho, onde inclusive foi feita uma linda palestra elaborada pela psicóloga Sinira Peraza, dirigida às crianças de acordo com sua faixa etária, sobre o tema Pequeno Cientista, demonstrando as várias formas do vento, inclusive com demonstração e ainda com a participação das crianças, apresentando uma peça elaborada pela professora de artes. Considerando a participação, empenho, atenção e carinho oferecido aos pais, aos alunos, aos visitantes, a palestrante, bem como essa vereadora, propõe a mesa ouvida ao novo plenário, seja enviada a todos os funcionários da IEF Zacarias de Souza Leão a presente moção, e que a mesma seja afixada em local de acesso a todos naquele estabelecimento. Com a palavra, a autora da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes, quero cumprimentar o novo ex-vereador Vanderlei Raimundo, que a meu convite veio a esta casa. Eu não usei, senhor presidente, a tribuna naquele momento, porque eu já gostaria de usar, tanto com relação à moção, quanto ao requerimento de que o senhor prefeito providencie imediatamente o cumprimento da lei de autoria do novo ex-vereador Vanderlei Raimundo, no sentido de colocar à disposição da comunidade carente e acamada todos aqueles que necessitam de cuidados em casa, por pessoas que têm conhecimentos específicos e
estatal, como técnico de enfermagem ou enfermagem, um curso num ou no outro. Por quê? Porque a cidade tem muitos doentes que não podem vir até ao centro, aqui no centro, e estão lá. Olha, uma lei é para ser colocada em vigor, é para ser exercida. Não é simplesmente para ser mais uma lei no livro de leis aprovado por esta Casa. Então, o nobre ex-vereador Vanderlei Raimundo, quando preparou essa lei, é porque ele foi procurado, porque já havia 96 pessoas necessitando desse serviço. Então, gostaria muito que o senhor prefeito já tomasse providência no caso desse senhor que mora ali, eu não consegui o endereço, de frente do lado da lotérica nos fundos. Bom, agora com relação às festividades do encontro com meu filho na escola. Sabe, senhor presidente, eu não recebi o convite desta festividade. Eu fui por acaso, porque uma das minhas crianças iam fazer uma apresentação lá na quadra da escola. E estive lá o tempo todo e observando com que carinho, com que atenção as professoras destacam e oferecem às crianças. Observei também que o objetivo, além de que a criança demonstre o seu conhecimento adquirido na escola, ainda o maior objetivo é trazer para dentro da escola os pais, os avós, os tios, a tia, estava bem lotado. E a Senira é uma escola que eu conheço de longa data. Quando fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança, eu a trouxe aqui para fazer participar de um simpósio. E ela tem uma linguagem muito prática, muito objetiva com a criança. Ela é concursada pela Prefeitura de Lins e demonstra uma sabedoria, uma cultura. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, essa moção, senhores vereadores, senhores aqui presentes, é exatamente para incentivar que continue fazendo esse tipo de evento. Lá houveram salas de jogos, salas de fotografias, salas de brinquedo, enfim, eu fiquei surpresa. Entrei lá a 1 e saí quase 5 da tarde. Sem contar os lanchinhos que serviram, eu não tinha mostrado ainda, foi uma maravilha. Vi a comunidade se entrosando com a direção da escola. Então, foi relacionado o nome de todos os que participaram efetivamente ali, eu presenciei, estão todos na moção, e eu gostaria muito que fosse afixado num lugar em que todos os funcionários têm acesso, e para valorizar ainda mais o trabalho dos professores, dos diretores. Aliás, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu quero aqui cobrar novamente aquele anteprojeto que o senhor Clóvis, o senhor, garantiram a todos os professores que estavam aqui na sessão naquele dia, que dali 60 dias seria apresentada nessa casa para os vereadores opinarem, acrescerem, enfim, tomarem as medidas que acham que são necessárias do Estatuto do Professor e o plano de carreira. Eu gostaria muito que o senhor prefeito cumprisse a palavra dele. Ele se comprometeu e já se passaram mais de 60 dias, senhor presidente. Então, eu gostaria muito que o senhor prefeito mandasse para essa casa esse anteprojeto, para que nós possamos fazer uma reunião com os mais interessados, porque nós somos, quando legislamos, nós nos legislamos para nós mesmos. Nós estamos legislando por uma classe que é essencial para a criança, para o adolescente, que são os professores. É uma classe que não está sendo valorizada nem por essa administração e nem pela outra administração de 8 anos atrás. Eu aguardo ansiosamente a vinda desse anteprojeto. E, como disse, estarei aqui cobrando toda a sessão. Agora, se eu ver que realmente não, até no início de agosto, não foi mandado nada, aí a providência será outra. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Antes de colocarmos em votação,
eu quero, até respondendo a lembrança da nobre vereadora Márcia, a respeito do Estatuto do Magistério. Na sexta-feira passada eu estive com o senhor prefeito e fiz a solicitação para ele para que enviasse o mais rápido possível, tendo em vista o compromisso que nós assumimos aqui juntamente com a classe de professores, e o mesmo me informou que está em fase final de elaboração, que eles estão adequando o estatuto com a legislação federal e o mais breve possível ele encaminhará. Não me precisou data, mas levo ao conhecimento dos nobres pares que estarei constantemente solicitando, cobrando essa providência, pedindo dessa providência ao senhor chefe do Executivo. Então, este é o esclarecimento que tenho a dar em referência a esse assunto. E em referência à moção da nobre vereadora, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa e solicitar autorização para subscrevê-la também, que eu acho que, como a senhora bem colocou, acho que nós legislamos aqui, não para nós, mas para toda a população, e também com bastante carinho, acho que cumpre esta casa tecer os elogios aos servidores públicos que com bastante dedicação, bastante empenho, desenvolve os seus trabalhos junto ao Executivo e junto ao Legislativo, a administração em geral do nosso município. Eu gostaria de solicitar autorização para a senhora para subscrever a moção também. Ele vai se sentir mais incentivado ainda a promover esse tipo de providência. Muito obrigado. A autorização da vereadora fica então aberto para os vereadores que desejarem subscrever a referida moção, e eu a coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. Nós gostaríamos de, não tinha me atentado que o novo vereador já tinha, o ex-vereador dessa casa, o Vanderlei, nosso amigo Wanda, já tinha adentrado ao recinto. Sinta-se em casa, novo vereador, e muito nos honra com a sua... Vereador eterno, com a sua presença nesta casa. Não havendo mais requerimentos escritos nem moções, a palavra está para possíveis requerimentos verbais. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, também quero agradecer aqui a presença do professor Gilberto, muito obrigado, do Gilson, seu Márcio, muito obrigado pela presença e dos demais aqui presentes. Bom, senhor presidente, o meu requerimento verbal, ele diz respeito aos últimos boatos que vem correndo pela cidade com relação a uma funcionária do Recursos Humanos da Prefeitura. Deixo de citar o nome aqui por elegância e até porque ainda não foram apurados os fatos realmente. Mas o porquê do meu requerimento. O meu requerimento, senhor presidente, é no sentido de que, instaurada a sindicância e processo administrativo, não sei se foi elaborado boletim de ocorrência, e se foi, eu requero que o senhor prefeito envie cópia para esta casa, não só para mim, para os demais vereadores aqui presentes, e o que vem se fazendo, da maneira que for fazendo, semanalmente, eu gostaria muito de ir tomando conhecimento durante a semana do que foi feito na apuração dos fatos. Por quê? Explico. Nós, vereadores, legitimamente constituídos no Poder Legislativo, nós não podemos nos ater a boatos. Nós não podemos nos ater a ouvir falar. E, acima de qualquer coisa, senhores vereadores, senhora vereadora, um dos papéis fundamentais do vereador é fiscalizar o emprego do dinheiro público. Primariamente. Secundariamente, ver as necessidades dos nossos munícipes e vir aqui e colocar as necessidades. Por várias vezes nesse final de semana eu nem sabia, não soube na sexta ou sábado, não me lembro, como eu estive no local público, na e-mail, fui indagada de várias
coisas eu não sei o que realmente se passou. E o vereador e a vereadora, nós ficamos numa situação constrangedora. Ah, ô louco, a senhora não soube ainda? Não soube. O que aconteceu? Aí cada um conta uma história, uma versão. Então, senhor presidente, eu gostaria muito que o senhor prefeito enviasse essa casa, e não só com cópia para mim, para todos os demais interessados que quiserem, o andamento da sindicância, cópia do boletim de ocorrência, para que, quando eu for parada no mercado, na farmácia, numa festividade, num local público, eu possa dizer, não, foram tomadas as providências cabíveis. Porque os fatos têm que serem apurados. E envolve dinheiro público. Dinheiro público, ao contrário do que alguns pensam, tem dono, é o povo. É nosso. Eu acho que nós temos a obrigação de tomar conhecimento do que aconteceu, do que vem acontecendo e quais foram as medidas tomadas pelo Executivo no sentido de apurar os fatos. Coloco aqui à disposição de cada vereador, se quiser se agrupar a mim, no meu requerimento, fiquem à vontade. Eu acho que a vontade de saber o que realmente se passou e aonde está esse dinheiro público não tem que ser só minha, tem que ser da casa como um todo. Tenho dito, senhor presidente. A palavra está livre aos novos vereadores em relação ao requerimento da vereadora Márcia. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, o secretário Márcio, ao ex-vereador desta casa, meu amigo Vando, aos jovens aqui presentes, meu boa noite. Venho aqui em relação a este requerimento, também fiquei muito preocupado, nobre vereadora doutora Márcia, também fiquei muito preocupado em relação a este assunto e até cumprindo com o nosso papel, procurei saber um pouco mais do que está acontecendo, embora muita coisa às vezes a gente fica sabendo por boato. Antes de mais nada, procurei saber sobre em que pé se encontra a situação e, conversando com o senhor prefeito, deixo aqui a todos vocês que está sim foi aberto, instaurado uma sindicância, um processo administrativo para que realmente seja averiguado toda a situação e, com base de provas, seja concretizado aí este inquérito. Mas está em fase sim e lógico que o requerimento da nobre vereadora é pertinente até para que nós tenhamos acesso aos documentos que estão sendo colocados aí neste processo. Mas já está em andamento sim, inclusive o prefeito, com muita preocupação, já de imediato instaurou aí esse processo para que seja realmente averiguado. Tenho dito, senhor presidente. Referente ao boletim de ocorrência, sou franco com a senhora que não sei se foi elaborado. Somente não sei. Sim. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Vereador Júnior Pita, então, subscrevendo, depois como nós estamos fazendo a transcrição, né, dos requerimentos verbais, então fica então autorizado pela autora do requerimento. Com a palavra os nobres vereadores. Ninguém mais, antes de colocarmos em votação, leva conhecimento do plenário que estamos acompanhando também este fato. Acho que a nobre vereadora Márcia colocou muito bem. Acho que nós temos que nos ater à realidade dos fatos, até para não cometermos injustiças, até para não falarmos algo que não corresponda com a verdade ou possamos até cair aí em blasfêmia. Mas estamos acompanhando, assim que tivermos, já tive um primeiro contato com o senhor prefeito, a informação que ele me deu foi a mesma
que ele passou para o vereador Bruno, que estão sendo tomadas as medidas administrativas. Pela informação que eu tenho, não foi ainda elaborado, acho, nenhum boletim de ocorrência, porque está em fase de apuração ainda, pelo que eu vi, ainda é muito preliminar a apuração. Então nós estamos acompanhando, estaremos aqui participando aos nobres pares assim que tivermos outras informações. Então é isso que eu tenho a colocar em relação ao requerimento da nobre vereadora, acho pertinente. E está em votação o requerimento da nobre vereadora. São favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. A palavra continua livre aos demais vereadores. Vereadora Gláucia. Uma boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, muito obrigado pela presença de todos. Bom, primeiramente também quero assinar o requerimento da nobre vereadora. Acredito que já deveria estar, não pedindo, já estar aqui a resposta com o ofício, indicando, falando sobre os fatos para a gente, mas enfim, estamos pedindo aqui formalmente para saber mais as claras do que aconteceu na verdade. Bom, o meu requerimento são 2 requerimentos. O primeiro é referente a uma indicação que eu fiz e fui até lembrada por um munícipe aqui presente, referente ao ferro velho do senhor Lázaro, que fica lá na via de acesso Hermínio Paissan. E ele, na verdade, nem é ferro velho, lá está sendo uma descarga de lixos. Então eu queria que o senhor prefeito tomasse uma providência, porque isso aqui foi pedido, a indicação número 8 desse ano, na primeira sessão. E eu gostaria que ele tomasse uma providência, senhor presidente, porque ali é uma das entradas da cidade, acredito que é a entrada da cidade, todos nós passamos lá, os moradores, a gente passa, vê a situação, está precária, e quem mora ali está sofrendo mais ainda. Ali tem carro, tem caixa d'água, tudo que vocês imaginar que é ferro velho e lixo, tudo junto, e o pessoal ainda aproveita, se acarreta de jogar ainda lixos domésticos, bicho morto, o que tiver ali. E outra, até para prevenção da dengue, né? Tem carros lá descobertos, eles cortam o carro no meio, colocam lá, enfim. Então isso daí é para um pedido mesmo, uma providência. Eu gostaria que não mandasse a resposta falando que vai tomar providência. Eu gostaria, senhor presidente, que ele mandasse a resposta, já tirei, porque já vamos para 5 meses aí de trabalhos, então eu acredito que já deveria ter resolvido esse problema aí. Então é esse o meu requerimento. Em relação ao requerimento da nobre vereadora Gláucia, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Palavra, nobre vereadora. Bom, o segundo requerimento é referente, senhor presidente, público aqui presente, nobres pares, a falta de energia que está tendo muita lá no bairro Jardim Dom Bosco e na Vila da Saúde. Tem muitas residências sem energia, muitas ruas sem postes, outras com braços de luzes. Tem vários pedidos, até tem indicação minha ali de hoje, pedindo braço de luz, coisa simples de resolver. E a gente já está no século XXI, residência sem energia, a pessoa sem uma geladeira para colocar o seu arroz, o seu feijão, emprestando a geladeira do vizinho, ou até mesmo a energia do vizinho. Então isso daí é uma pessoa sem dignidade de vida. Então eu sempre cito aqui, o senhor prefeito colocou o slogan trabalho, seriedade, humanização, principalmente a humanização. Eu gostaria, senhor presidente, que ele fosse humano para com essas pessoas, né? Você vê, nesse século, a pessoa sem energia na residência, emprestando, às vezes até com ilegal, mas pela necessidade, com criança, precisando guardar o leite da criança, a sua alimentação, a sua fruta, o que seja. Então, os nobres pares também várias vezes pediram aqui um braço, um poste, uma troca de lâmpada, coisa simples. Entendeu? E isso aqui eu pedi desde a primeira sessão, o Nobres Pares também, já vi vários pedidos aqui, e eu gostaria que ele tomasse uma providência. Tem aquele loteamento que estava irregular, já foi passado por essa casa de leis, foi regularizado, entendeu? E não só lá, como em todo o restante do bairro.
muitas ruas lá, as pessoas são trabalhadoras, trabalham em horários noturnos, estudantes que necessitam de uma mais iluminação, entendeu? Então isso daí é o que eu estou pedindo, senhor presidente, é uma dignidade de vida para os nossos moradores. Não é eu que estou pedindo, são os nossos moradores, né? O nosso povo que acreditou na gente. E citando assim, só para ressaltar que eu não deixei promessa nenhuma em campanha, mas eu deixei sim um compromisso de que eu ia cobrar, fiscalizar de quem prometeu. E é isso que eu estou fazendo aqui e farei até o final desse mandato meu. Cobrar o prefeito na qual ele prometeu. Eu acredito que ele, passando lá, prometeu isso daqui também. Referente ao ferro velho, eu conversei com ele. A falta de energia, já conversei várias vezes. Então, e a nobre vereadora também, na última sessão, pediu para ele ver as nossas indicações, nossos requerimentos com mais urgência. Então, eu gostaria de pedir aqui novamente que ele fosse cordial para com nosso povo, com o pessoal da nossa cidade, o povo guaiçarense, na qual mais da metade da população colocou ele lá na prefeitura e acreditou na gente também. Confiou na gente, entendeu? E eu quero garantir essa confiança com esse povo, para eles jamais perderem a esperança. Porque o que depender de mim, eu vou lutar e jamais decepcioná-los. Acredito que os nobres pares também, acredito que o senhor prefeito também, né? Não vá decepcionar esse povo. Cito aqui novamente que mais de 50% da população escolheu ele para lutar pela gente, para trabalhar nós todos juntos para uma Guaiçara melhor. Tenho dito, senhor presidente. A palavra está livre aos nobres pares, referente ao requerimento da nobre vereadora Gláucia. Ninguém se manifestando. Antes de colocarmos o requerimento da nobre vereadora em votação, eu acho que é importante esse diálogo, essa interatividade entre legislativo e executivo. Eu, como presidente desta casa, como mais um vereador, me coloco à disposição de todos os senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para que juntos nós possamos periodicamente estarmos nos reunindo com o senhor prefeito, para até de uma maneira até de colocarmos, às vezes não chega tudo ao prefeito, mas aqueles anseios que diariamente a gente encontra-se com a população e a população nos pede, nos cobra. Então fica aqui essa sugestão para que nós possamos, uma vez a cada uma semana, uma vez a cada 10 dias, ou se necessitar menos tempo, um período menor, nós possamos agendar uma reunião com o senhor prefeito, com os secretários, para que possamos juntos buscarmos soluções para os problemas do nosso município. Acho pertinente o requerimento da nobre vereadora e me coloco à disposição para ajudar dentro daquilo que estiver à minha disposição. Está em votação o requerimento da nobre vereadora Márcia. Os que são favoráveis permaneçam... Desculpa, nobre vereadora Gláucia. É que as duas fizeram bastante propositura hoje. Desculpa, nobre vereadora Gláucia. E os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado. A palavra continua livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, passaremos à leitura das indicações. Nós temos a indicação número 130 do vereador Juraci, que, considerando que apenas uma ambulância fica de plantão nos finais de semana e nos feriados e pontos facultativos, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo verifique a possibilidade de determinar que 2 ambulâncias realizem os plantões, principalmente nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Indicação do vereador será encaminhada. Indicação número 131/2013 da nobre vereadora Gláucia, que, considerando que os moradores do Portal do Sabiá têm recebido suas contas de energia elétrica a cada 2 meses, fato este que atrapalha a organização do orçamento domiciliar dos interessados, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de informar oficialmente a CPFL para que o referido bairro
que o referido bairro encontra-se dentro do perímetro urbano, bem como encaminhar uma cópia da lei para comprovação. Que referida lei diz respeito à emissão de carnês de IPTU, confirmando dessa forma a extensão do perímetro urbano. Indicação da nobre vereadora. Tá, vamos acompanhar essa indicação. A indicação da vereadora será encaminhada. Nós temos também a indicação número 132 da vereadora Gláucia. Considerando que em inúmeras ruas do Jardim Dom Bosco existem árvores de grande porte que entrelaçam seus ramos entre os fios de energia elétrica, dificultando dessa forma a poda por pessoas não qualificadas, diante do exposto, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de solicitar a CPFL com a urgência possível a poda de todas as árvores situadas na rua Alcides Verloff, entre os números 207 e 470, no bairro Dom Bosco. Indicação da vereadora também será encaminhada. Indicação número 133, também da vereadora Gláucia. Considerando que com o período chuvoso acontecido nas últimas semanas, o mato e as ervas daninhas cresceram consideravelmente nos terrenos baldios de nossa cidade, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de estudar uma forma de fazer a limpeza deste terreno, situado na rua Antônio Joaquim Pinto, ao lado do número 135, o mais rápido possível, notificando o proprietário do mesmo para limpar ou arcar com as multas a serem aplicadas. Indicação da nobre vereadora também será encaminhada. Indicação da nobre vereadora Gláucia, número 134, considerando que grande parte dos moradores dos bairros Jardim Dom Bosco e Vila da Saúde se utilizam da via de acesso Hermínio Paissan para dirigir-se à nossa cidade e também para Lins, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de construir uma escada e colocar os corrimões necessários nas entradas dos referidos bairros, tendo em vista que as mesmas são utilizadas por senhoras grávidas, senhoras com crianças de colo e idosos. Indicação da vereadora também será encaminhada. Indicação número 135 da vereadora Gláucia, considerando que em inúmeras ruas do Jardim Dom Bosco ainda não existe o benefício da iluminação pública, fato que vem gerando descontentamento entre os moradores e questionamentos a esta vereadora, enquanto representante daquela comunidade perante o Poder Legislativo e, consequentemente, ao Poder Executivo, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de solicitar à CPFL a instalação dos braços de luz e luminárias, atendendo dessa forma aos anseios daquela população. Indicação da nobre vereadora também será encaminhada. Indicação número 133, também da nobre vereadora Gláucia, e considerando que no trevo da BR-153, com a via de acesso Hermínio Paissan, sentido Guaiçara-Lins, local onde durante o período chuvoso, grande quantidade de água fica ali acumulada por dificuldade de escoamento, provocando aquaplanagem nos veículos que ali passam e colocando em risco a integridade física dos usuários, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto à concessionária Transbrasiliana, responsável pela manutenção daquele trecho da BR-153, para que a mesma verifique a possibilidade de, com a urgência possível, realizar as obras necessárias para a solução do referido problema. Indicação da nobre vereadora será encaminhada. Indicação número 137 do vereador Bruno, considerando que na rua Dr. Arnaldo de Andrade, próximo ao número 576, no centro da cidade, existe um poste de madeira muito antigo que se encontra em estado precário, colocando em risco os transeuntes, bem como as residências próximas, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que verifique junto à CPFL para que a mesma proceda à troca do referido poste. Indicação do vereador também será encaminhada. Indicação número 138 da nobre vereadora Márcia Toalhares, indicando o excelentíssimo senhor prefeito para que imediatamente promova a recolocação da placa pare de frente ao número 623 da rua Fausto Longo Batista Pereira, na esquina, tendo em vista que a mesma caiu, foi recolhida pela prefeitura, isto há 3 meses, e até a presente não a recolocaram. Indicação da nobre vereadora também será encaminhada.
Indicação número 139, também da nova vereadora Márcia Toalhares, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie a colocação de um quadro luminoso na EMEIF Zacarias de Souza Leão, bem como nos demais estabelecimentos públicos da rede de ensino, com a letra do hino de Guaiçara, para que toda a comunidade, bem como os visitantes, possam, nas solenidades, cantar a letra do hino de Guaiçara. Indicação da nobre vereadora também será encaminhada. Indicação número 140, também da nobre vereadora Márcia Toalhares, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie um laudo pericial elaborado por engenheiro de tráfego sobre a sinalização de rua preferencial das ruas Fausto Longo Batista com as travessas Jovino, Faustino Rosa e Martiniano Cruz. Indicação da nova vereadora também será encaminhada. Indicação número 142/2013, também da nova vereadora Márcia Toalhares, indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o mesmo providencie a substituição do meio-fio das guias de sarjetas da rua Jovino Faustino Rosa no quarteirão todo, visto que está toda arrebentada com pedaços de concreto jogados no passeio e ainda alguns pedaços de cacos de concreto junto à guia, que até agora causou pequenos acidentes a pedestres que por ali passam, porém poderá causar acidente de dano irreversível aos transeuntes que ali passeiam. Indicação da nova vereadora também será encaminhada. Não havendo mais proposituras a serem deliberadas, a palavra está livre aos nobres pares na parte do pequeno expediente. Ninguém se manifestando, nós suspendemos a sessão pelo prazo de até 15... Oi, pois não, então, com a palavra a nova vereadora Márcia. Bom, eu relacionei alguns itens aqui que eu acho que deveriam ser colocados. Um deles, o encontro de pais e alunos no último sábado, que foi maravilhoso. Segundo, cobrar o anteprojeto, que estarei aqui cobrando sempre, tá? E também me dirigir agora ao senhor vereador, mais conhecido como Chico Carabina, meu cliente de longa data. Então, seu Chico, é o seguinte, na última sessão o senhor se referiu a mim, claro, sempre com o devido respeito, e eu também lhe admiro muito, até por isso eu sou sua advogada, com relação à minha insistência no refis, para que fosse aprovado, o prefeito mandasse o refis, e o senhor discordando de que o refis seria descontado os honorários ou uma coisa assim. Eu, como sendo advogada, não queria que a advogada da prefeitura recebesse seus honorários. Eu discordo do senhor, por quê? Porque nós, que já fomos vereadores há mais tempo, todo ano era feito o refis aqui, recuperação fiscal, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Não obstante que o senhor tenha citado que eu realmente estava em débito com a prefeitura, com o PTU, de maneira alguma eu queria legislar para mim mesmo. Mas, antes que eu seja uma pessoa pública, eu sou uma cidadã guaiçarense e meu título é aqui. Claro, se não fosse eu não estaria aqui. Então eu já teria direito como cidadã guaiçarense que sou. Mas, a título apenas de esclarecimentos ao senhor, eu quero dizer que eu paguei parte, trouxe aqui para o senhor um cheque de R$6.000, as guias do recolhimento, cópia do cheque, para quem quiser ver, tá? Só que, infelizmente, seu Hélio, as pessoas mais carentes de Guaiçara, aquelas que votaram no senhor, do Mangue Seco, do Residencial das Flores, Jardim Carinho, do CDHU, do Jardim Dom Bosco, do Vila da Saúde, não teria as mesmas possibilidades que eu tive em cobrando alguns clientes e poder pagar parte do meu IPTU. As pessoas carentes necessitam de colocar em ordem a sua vida, junto à prefeitura, com relação aos IPTUs. Eu trouxe aqui também para o senhor, para o jornal e para quem quiser ver, tá? Que o refis
uma lei legal. Não obstante que seja a doutora Márcia ou não, eu teria direito do mesmo jeito. Então está aqui, olha, a Prefeitura de Lins está levantando um dinheiro bom para a Prefeitura, uma receita boa, recuperando pessoas que não têm condições, pessoas que possam parcelar com 90% de desconto, está aqui. Eu achei muito lindo a capacidade da Câmara, do Poder Legislativo, porque, na verdade, todos nós, eu, o senhor, Juninho, os demais, vereadora, nós temos que ter preocupação com a comunidade, não com a gente. Agora, se eu me incluir nesse plano do Refis, eu vou com o maior prazer parcelar 30%, 40%, com 90% de desconto. Eu acho que o prefeito de Lins, assim como de Tupã, Marília, Bauru, o Rodrigo de Bauru, não está preocupado com ele se ele deve PTU, se um vereador deve ou não deve. Ele está preocupado com a comunidade. Ele está preocupado em trazer para dentro da prefeitura dinheiro daquele que não pode. Como o senhor bem viu, eu consegui o valor que eu precisava de alguns IPTUs e paguei. Mas o mesmo não acontece lá com o pessoal da Cajarana, que votou no senhor e que espera que esta casa faça realmente aquilo que a comunidade espera. Então, eu me senti na obrigação, assim, de colocar para essa casa a importância do Refis. E nas outras administrações, inclusive a do ex-prefeito Vadim, pai do vereador Renan, foi feito o Refis. E tem um outro detalhe jurídico que é bom que seja colocado para essa casa, que há ações de IPTU que se entra no plano do Refis, ao contrário de que alguns pensam, propor a ação de cobrança fica mais caro do que receber o que realmente o contribuinte deve. Há pessoas que devem R$70, R$80, que tem a propriedade um pouco mais humilde, que se propor ação, vai ficar mais caro a ação do que o Refis. Sem contar que, quando propomos ação de execução fiscal, nós temos a obrigação de penhorar tanquinhos, bicicleta, TV. A bem verdade que alguns bens são impenhoráveis. Guarda-roupa, cama, fogão, geladeira. Mas eu não acredito que essa casa queira que chegue nesse ponto de ser proposta ação de pessoas que moram no Jardim Dom Bosco, na Vila da Saúde, no Mangue Seco, lá no bairro Cajarano, onde o senhor é muito conhecido lá. Então, a nossa preocupação, eu acho, é com a comunidade e trazer dinheiro para dentro, não sair para fora, propondo ações e execuções fiscais que a prefeitura vai ficar no prejuízo. Então, eu gostaria muito, retorno a pedir aqui, e, para falar bem a verdade, eu não me incomodo muito que a pessoa saiba que eu devo PTU, que eu devia, todos devem. Então, se eu puder fazer parte desse Refis, assim como vai fazer parte alguém lá do Mangue Seco, do Cajarana, ou do Jardim Dom Bosco, eu vou fazer com o maior prazer, sem medo de errar. Então, eu gostaria muito, se o senhor quiser dar uma olhada, está à disposição. Se o senhor quiser ver aqui a veracidade do jornal, a data. O que eu admiro em alguns prefeitos, senhores vereadores, comunidade aqui presente, em algumas câmaras, é que realmente legislam a favor do povo, não a favor de picuinhas. Então, fica aqui a mensagem de que o povo de Guaiçara também merece colocar em ordem seus IPTUs. E não obstante que eu devo ou não IPTU. Bom, com relação ao que mais eu queria dizer, e por favor, seu Wellington, não me queira mal por isso, eu só coloquei, porque eu acho que o senhor está começando agora, fica muito difícil ver o senhor vir aqui falar uma coisa que não condiz com a realidade. Tá? Então, eu senti a necessidade de colocar da maneira que estou colocando, com o senhor, com todo
respeito, com todo, assim, não ofendendo e nem lhe faltando com o respeito, porque eu gosto muito da sua pessoa. Eu lhe conheço há mais de 15 anos, tá, seu Hélio? Bom, agora com relação à fala da dona Glaucia, gostei muito. Cobrar é verdade. Por quê? Chega de blá, blá, blá. É hoje, amanhã, e não faz. Até foi bom ver aqui, quero agradecer a presença da dona Cidinha aqui, escrivã, porque eu pedi, dona Glaucia, que fosse lá na delegacia um pedreiro, um eletricista, um encanador. Até eu fui lá e fotografei. Senhor presidente, eu tenho um pedido para fazer para o senhor depois. Fotografei a situação que está a delegacia. Uma lâmpada de pendurado, uma porção de plástico lona preta, para não molhar os processos. Então, o que o seu prefeito me respondeu, dona Cidinha? Em atenção ao requerimento verbal de número tal da excelentíssima senhora vereadora, doutora Márcia, esse executivo informa que já está no nosso cronograma de atendimento os reparos que se fazem necessários na delegacia de polícia. Isso é inadmissível, uma resposta dessa. Já está no cronograma, uma situação emergencial, e já vai programar ainda. Senhor presidente, realmente o senhor marcar uma reunião com as vereadoras, com os vereadores, com o seu prefeito, já demorou. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. A delegacia já não tem policial, a delegacia já não tem delegado, e agora ainda chove lá dentro e ninguém vai lá para consertar. Fica aqui o meu repúdio com relação a essa resposta, e dou razão para a senhora, dona Glaucia, quando a senhora diz que ele mudou até o slogan: desenvolvimento, trabalho e humanização. Os funcionários que estão lá trabalhando para nós, para a nossa segurança, não tem segurança nenhuma, não pode nem trabalhar dignamente, como disse a senhora. Eu estou no aguardo. Bom, com relação ao hino nacional, realmente, eu já há tempos que eu venho observando, senhor presidente, até nessa casa, eu gostaria de emendar o pedido, inclusive, para que o senhor colocasse um luminoso, ou então uma letra no lugar que todos possam ver, porque eu vejo a dificuldade dos visitantes que vêm, quer cantar, quer demonstrar um carinho pela cidade e não consegue. No dia dessa festa, a Sinira, psicóloga, falou: a senhora não tem a cópia do hino? E eu queria cantar, e eu não tinha. Então, realmente, parece uma coisa simples, um detalhe, mas que valoriza a nossa cidade e os visitantes poderem saber o nosso hino. Agora, com relação ao recurso interposto junto ao TSE. Senhor presidente, senhor vereadores, público aqui presente, é realmente lamentável que a imprensa de Guaiçara e outras tenham se precipitado e colocado aquela matéria de jornal, senhor presidente, de que o recurso interposto contra o atual prefeito de impugnação à sua candidatura por 2 contas rejeitadas junto à CSBT tenha findado, acabou. Não é verdade. E se há alguém que queira, assim, menosprezar o meu trabalho, a doutora Márcia esqueceu de juntar os originais, isso também não é verdade. Por quê? Porque há inúmeros julgamentos, há inúmeras jurisprudências, 8 selecionadas. 3 resoluções do próprio ministro Marco Aurélio, que negou seguimento ao recurso, dizendo categoricamente: fica dispensado a juntada do documento original. Eu não entendi o que aconteceu. E estou indo para Brasília. O recurso está interposto, agravo regimental, com a própria jurisprudência do ministro Marco Aurélio, afirmando que estava dispensado a juntada, porque, para quem não sabe, comunidade aqui presente e demais vereadores, eu interpus o recurso, sim, contra o senhor prefeito, falo com isso com tranquilidade, impugnando a sua posse, via fax. Está à disposição do advogado, da advogada, está no regimento interno do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E no mesmo regimento dá-se um prazo de 5 dias para juntar os originais, ou seja, mandar por SEDEX. Eu não mandei, porque eu tinha conhecimento pleno de que não era exigível. Agora, daí a dizer que não tem mais recurso e que está certo,
A mesma coisa fizeram comigo quando impugnaram a minha candidatura. E o que eu fiz? Sozinha. Eu não contratei 9 advogados. Sozinha, eu e meu marido fomos para São Paulo. Eu despachei direto com o relator que indeferiu a minha candidatura. E eu estou aqui eleita. Erros acontecem. E para os senhores terem uma ideia, a impressão que eu tive é que quem fez aquele acórdão não tinha sido o relator. Essa é a impressão que eu tive lá dentro do tribunal, quando consegui reverter essa situação. Eu havia pago a multa. E o relator não se atentou que eu juntei nas minhas razões de recurso a multa recolhida na Caixa Econômica Federal e juntada no eleitoral de Lins, 1 ano antes. E fui impugnada. Por muito pouco, por questão de 10 minutos, eu não estaria aqui. Quando eu soube, já era muito tarde. E eu consegui entrar e protocolar meu recurso na eleitoral daqui de Lins, 17h58. Faltavam 2 minutos para fechar o cartório eleitoral. E eu não contente com isso, com medo de que ninguém lesse, eu fui no TRE. Eu ando em São Paulo, eu estudei, eu morei lá por 25 anos, eu sei onde fica todos. Trabalhei no Ministério Público. Eu sei andar em todos os tribunais. E agora eu vou para Brasília. Já está agendado comigo e com o ministro Marco Aurélio, senhor presidente. E também vou fazer uma visita para o presidente do TRF, presidente Joaquim. Então, não se pode dizer em justiça, em direito, que acabou. O judiciário não é assim. Às vezes, a gente ressuscita um processo de um erro, porque todos nós estamos suscetíveis a erros. Somos seres humanos, podemos errar. Então, eu queria deixar aqui bem claro a todos que estão me ouvindo, inclusive pela internet, que a luta não acabou. Nós, da coligação Guaiçara, Prosperidade, Trabalho para Todos, estamos lutando. Não sou só eu. São 43,2% da população. Vereadora, a senhora tem mais 1 minuto para concluir. Sim. Então, eu estou indo para Brasília. Só não fui ainda porque meus compromissos são grandes com a minha família, com o meu trabalho, faço júri. Mas tudo isso que eu disse aos senhores, creiam e acreditem. Eu vou dizer pessoalmente ao ministro Marco Aurélio. Eu quero mostrar a ele as jurisprudências dele. Por quê? Às vezes eu tenho a impressão que ele não leu o que ele assinou. Não é possível uma pessoa falar uma coisa, sair na revista dos tribunais, sair na internet, não é obrigatória a juntada do original. E depois negar segmento. Observem, ele não negou o recurso, ele negou segmento. E com certeza, senhor presidente, eu estarei lá fazendo sustentação oral quando o meu recurso for julgado. O agravo regimental e o mérito da questão, que eu pedi que fosse julgado os 2 juntos, porque a comunidade de Guaiçara, que não votou no seu Clóvis, espera e aguarda só justiça, porque, como eu disse, dinheiro público tem dono sim, é o povo, e ele tem 2 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que foi juntado os originais. Dessa vez o agravo foi com os originais. Aguardem. Muitas surpresas aparecerão. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Acho que antes de encerrarmos, acho que é importante a discussão sobre a questão eleitoral, acho que é importante, mas acho que também cabe a nós também esclarecermos, porque até por uma questão de justiça, né, que a gente tem conhecimento a respeito das questões que levaram o Tribunal de Contas a rejeitarem as 2 contas na época
que o atual prefeito foi presidente da CSBT, e pelo que consta nos 2 acórdãos, foi problema de documentação, não se envolveu dinheiro, não se envolveu questões de desvio de recursos. Acho que é importante nós fazermos esta colocação, até por uma questão de justiça. Agora, quanto à questão eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral analisar o agravo que foi interposto, e com certeza eu tenho plena convicção que a Justiça dará uma resposta à comunidade guaiçarense. Acho que só para esclarecer isso daí, até por uma questão assim, não ficaria bem com a minha consciência se não fizesse essa colocação, sendo conhecedor do trâmite que foi a questão da CSBT, que o atual prefeito foi para lá, tendo em vista que a CSBT estava em fase de liquidação. Inclusive, a contabilidade já não era mais nem por lá, já era pela prefeitura. Ele foi apenas para lá que o prefeito, na época, precisava de alguém de confiança para colocar na diretoria daquela autarquia, e o Clóvis acabou indo, e por motivos, volto a dizer, de ausência de documentos na época que o Tribunal de Contas veio fazer a auditoria, acabou por rejeitar as contas da CSBT nos anos de 2005 e 2006. Assim, sem querer adentrar no mérito da discussão, se é ou não é caso de inelegibilidade, embora tenha a minha convicção que não seja, mas apenas esse esclarecimento só para podermos colocarmos também a população do município a par do que realmente aconteceu lá com o CSBT. Mas acredito que esse recurso deve ser julgado rápido, né, vereadora? Livros contábeis obrigatórios. Isso significa o quê? Tinha que ter sido prestado contas de como estava o financeiro da CSBT, o que não foi feito. Agora, com relação ao agravo regimental interposto nos julgamentos, eu pedi urgência, sim, porque a cidade não pode ficar nessa insegurança. É o que eu disse, senhor presidente, boatos e boatos. A Marcia não juntou papel, porque perdeu. Não perdemos nada. Vai ser reconsiderado esse despacho, porque não tem sentido uma pessoa escrever uma coisa, publicar na RT, que o senhor conhece, revista dos tribunais, assinar jurisprudência, e depois, no papel, fazer outra. Isso me leva a crer que ele assinou sem ler. O que aconteceu comigo? A história que o relator relatou da minha pessoa no acórdão, o acórdão é a última sentença do tribunal, não condizia comigo, com a minha história. Tinha um pedaço de um jeito, então a gente viu que foi recortado. E foi isso que eu fui falar lá, diretamente com o ministro Hamilton, relator. Mostrei a ele detalhe por detalhe. E é isso o que eu devo fazer lá em Brasília. Mostrar o detalhe e requerer mais uma vez a urgência no julgamento, porque esse tipo de recurso, agravo regimental, ele adianta o julgamento, porque vão ser julgados 2 recursos. O de impugnação propriamente dito no mérito e o agravo regimental, os 2 juntos. E evidentemente o ministro Marco Aurélio, no julgamento do agravo, não participará. Que o agravo regimental ele levará a questão ao plenário, né? ao colegiado, mas acho que é importante também. Até como foi levantada a situação, que as contas de 2005 da CSBT, elas foram, o acórdão do Tribunal de Contas foi declarado nulo pela Justiça aqui em Lins. A terceira vara, o juiz da terceira vara acabou suspendendo os efeitos do acordo do Tribunal de Contas. E o de 2006 encontra-se em tramitação. Acho que é a explicação que cabe nos a colocar, né? Bom, mas ninguém mais se manifestando, então nós suspenderemos a sessão pelo prazo de até 15 minutos, para que as comissões se reúnam e dê os pareceres nos projetos em trâmites nesta casa. A sessão está suspensa pelo prazo de até 15 minutos.
Eu ia deixar para falar na parte da ordem do dia, mas até atendendo a alguns pedidos, nós não colocaremos nesta sessão, nós vamos, já fica aqui então já colocado, nós iremos colocar em votação todos os projetos em trâmites nesta casa, tendo em vista que a nossa última sessão ordinária dentro desse período é dia 24, até vou propor depois, como dia 24 é dia do padroeiro, que nós façamos a sessão dia 25, na terça-feira, né, se não for atrapalhar nenhum dos vereadores. Não preparei emenda. Eu preparei, sim, várias emendas, várias, uma, duas, para ver qual seria melhor. E até trouxe imprimida, não tem entrada, porque não sabia se ia votação hoje. E se alguém quiser se reunir comigo, eu preparei, sim, a emenda está aqui. Não retirei por retirar e nem para atropelar o andamento do... O maior para os vereadores desejarem apresentar alguma propositura, uma emenda ao projeto. Então, na próxima sessão ordinária, que na próxima fase da sessão, nós colocaremos em votação a mudança da data e nós colocaremos em votação. A sessão está suspensa pelo prazo de até 15 minutos.
Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores: Adriano Maitan. Presente. Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior. Bruno Floriano de Oliveira. Gráucia Maria da Cunha Gomes. Juraci da Cruz. Márcia Toalhares Figueiredo. Marcos Renan Afonso Costa. Elton Lousado Pereira. 9 presentes, presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus, declaro reiniciada a presente sessão ordinária e levo ao conhecimento do plenário que nós temos inscrito para a ordem do dia o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Com parecer favorável de ambas as comissões desta Casa, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Aprovado. Temos também o projeto de lei complementar número 5/2013, que dispõe sobre a revisão da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e da outras providências. Com parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Aprovado. Não havendo mais nada a ser deliberado, a palavra está livre aos nobres pares na parte de explicações pessoais. Palavra ao vereador Bruno. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Quero agradecer também aqui, senhor presidente, a presença da minha mãe, né, que acompanha esta sessão. Só a título de informação, senhor presidente, comunicar que no último sábado, estivemos eu e o vereador Marcos Renan sendo entrevistados pela Rádio Os Outros. É uma rádio que vem crescendo cada vez mais aqui em nosso município e que, se Deus quiser, daqui a um tempinho estará também sendo transmitida em FM, e foi de muita valia, do meu ponto de vista, a nossa participação, até para informar e participar junto à comunidade de acontecimentos na nossa vida pública e política. Agradecer o espaço e o convite da Rádio Aos Outros. Nesta última segunda-feira, estivemos participando, na segunda-feira da semana passada, eu e o nobre vereador Arlindo Pita Júnior, estávamos, como não tivemos sessão nesta casa, aproveitamos e participamos, fomos prestigiar a sessão da Câmara Municipal de Lins, no intuito de estar conhecendo os trabalhos desenvolvidos na região e também aprender um pouco mais sobre a dinâmica do trabalho realizado pelos vereadores, não só do nosso município, mas a gente ter experiências em nível regional, até porque nós somos novos, entrando agora, né, vereador Arlindo, e eu acho que é de muita valia, principalmente para nós que estamos entrando, ter esse conhecimento do que se faz, de repente até algum outro projeto, embora a Lins seja um pouco maior que Guaiçara, mas de repente algum projeto seja até utilizado por nós, vereadores, aqui no nosso município. Então estivemos lá, fomos muito bem recebidos, né? O doutor Marino, presidente da Câmara, deixou um abraço a todos os vereadores do município e fomos muito bem recebidos pelos vereadores da nossa cidade vizinha, Lins. Queria também aqui aproveitar para agradecer as reivindicações feitas pela nobre vereadora doutora Márcia, mas em relação à indicação número 27 deste ano, de minha autoria, que solicita o refinanciamento dos impostos, IPTU, as taxas de água e esgoto, que foi um pedido meu, e agradeço, as constantes reivindicações, no sentido de que essa indicação se transforme em lei aqui no município, que
ao meu ver, vai beneficiar muito a população que mais precisa desse refinanciamento aqui na cidade. Tive a oportunidade, há alguns anos atrás, trabalhei por 2 anos no Fórum de Lins, no setor de execuções fiscais, e acompanhava e via diariamente o número de execuções, o número de processos que chegavam lá, das prefeituras de Guaiçara, Sabrino e Lins, em relação aos débitos desses impostos e taxas. Realmente eram de assustar o número de processos que surgiam ali durante cada dia. Então, eu acho que é uma forma até de minimizar para que chegue nessa situação de se transformar numa ação. A gente já vê que é complicado, de repente, até o cidadão pagar aqui em nível município, de repente até conseguir um advogado, na verdade, ele até tem que ir até o fórum, resolver essa situação por meio judicial. Eu acho que é um pouco mais constrangedor e não é um intuito, eu acho, até por ter proposto essa indicação, que chegue neste ponto. E sim que os cidadãos guaiçarenses tenham aí condições de pagar dentro daquilo que eles recebem esses valores de impostos e taxas. Até porque sofremos aí recentemente fechamento, né, de uma das principais empresas que geravam emprego em nossa cidade, que foi da JBS. Agora, aos poucos, está aumentando esse emprego, esperamos que aumente cada vez mais, mas passamos por esse momento de crise e creio que isso deva ter afetado também os bolsos dos nossos cidadãos. Ok. E só em relação ao que a nobre doutora Márcia disse, em relação ao recurso interposto, né, é claro que as partes todas têm os seus direitos, e eu acho que por meio judicial eles vão dar essa resposta, e até porque por termos jurídicos eu acho que fica complicado a gente entender aqui, principalmente quem não tem esse domínio jurídico, assim como eu, não tenho formação na área. Mas acho que cabe à justiça aí analisar, e vejo que o prefeito Clóvis, até pela ação interposta, até pelo apontamento interposto pelo Tribunal de Contas, não teve má fé no acontecimento, e espero que ele permaneça, continue desenvolvendo o seu trabalho e que possa, durante esses 4 anos, continuar desempenhando suas funções. Acho que, de repente, trocar a administração, mudar, não desmerecendo a oposição, a qual eu respeito muito, mas acho que não seria de grande valia e nada interessante para a comunidade de Guaiçara, que teria que reformular e mudar toda a sua estrutura organizacional e de gestão da prefeitura. E também, como já ressaltei aqui, como entrante, né, como vereador novo, assim como alguns demais, a gente realmente vai aprendendo com o tempo, né, até a dinâmica da sessão. Acho que temos muito a aprender, acho que todo ponto de vista aqui explicado, acho que é de grande valia para que a gente realmente vá aprendendo e aprenda a respeitar o que é democracia. Para isso que, inclusive, nós fomos visitar a sessão na cidade de Lins, para que a gente possa ter alguns parâmetros, né, de saber também os nossos limites. Vejo com muita naturalidade, de uma forma democrática, inclusive a discussão bem sadia entre a doutora Márcia e o vereador Chico, que, assim como ele, estou entrando pela primeira vez aqui, mas com certeza eu acho que aos poucos a gente vai estar aprendendo e se inteirando, né, das proposituras aqui colocadas. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Palavra, vereador Wellington. Só justificando, a vereadora Ayrton precisa sair a trabalho, então está dispensado. Obrigado pela presença. Boa noite, nobres pares, presidência, o público aqui presente. Bem, eu só vim aqui só para esclarecer que eu sou favorável, sim, ao refis. Pelo contrário, doutora, que a senhora deve ter entendido errado. A questão aí do jeito que a senhora, às vezes, submeteu aqui
o entendimento, às vezes, que eu passei para a senhora não foi esse. Quero deixar bem claro que sou favorável ao refis. Só questionei na sessão anterior, porque a senhora mesmo que questionava aqui a questão dos valores que tinham, que não me cabe a mim e acho que a ninguém dessa casa aqui saber dos problemas particulares de qualquer um. Ou questão do cópia do cheque que a senhora trouxe para mim ver, eu não vejo o porquê disso aí, porque eu acho que todos que estavam aqui viu que não era isso que eu quis questionar. A questão que a senhora falou a respeito dos meus eleitores, quero deixar bem claro que eu tenho um enorme respeito a eles. Então fica isso bem discreto, que sou favorável aos meus eleitores, que eles que pediram para mim estar aqui, eles que apostaram, e não vou fechar o olho para eles de maneira alguma. Questão aí também, a senhora questionou que eu estava começando agora, como o Bruno acabou de relatar aqui, que a gente estamos aprendendo, sim. Só que a vida nossa é de aprender, né? É que nem a nova vereadora citou os meus eleitores do bairro Canjarana, que eles poderiam precisar aqui do refis. Quero alertar a nobre vereadora que no bairro Canjarana não tem IPTU. Lá tem ITR, e o ITR é recolhido junto ao Estado. Então, os meus eleitores do bairro Canjarana não vai vir aqui pedir o refis. Pelo contrário, sou favoradíssimo ao refis. Eu acho que talvez a questão nossa aqui, de estar aqui de 15 em 15 dias se reunindo, o que eu estou sentindo é o seguinte, eu estou achando isso aqui muito teatro em cima de coisas que não tem a necessidade. Então, quero deixar bem esclarecido que sou favorável, sim, ao refis e tenho um enorme sentimento e valor em cima dos meus eleitores. Tenho dito. A palavra continua livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando antes... Ô, Juninho, desculpa. Nobre vereador Juninho. Senhor presidente, senhores vereadores e amigos aqui presentes, lembrando bem o Bruno, nós fomos prestigiar a sessão e como lá a gente escuta coisas que não quer ouvir, né? A gente ouve lá como ouve aqui. E eu não tenho em mente o nome do vereador, ele citou lá uma frase assim, temos que relevar, porque vem pacientes de Getulina, de Guaiçara, Promissão, chega aqui, despeja na porta do hospital e nós somos obrigados a atender. Foi dita essa frase lá. E eu tive em mão, até conversei com o Bruno se eu poderia pedir a palavra para passar para ele quantos custa para despejar nossos pacientes no hospital de Lins. Outra coisa, eu queria só saber por que essa casa não foi informada da inauguração da creche Maria Luísa Buzinário Cândido, que era uma coisa tão esperada, tão cobrada, que muitos vereadores não ficou nem sabendo. Tenho dito, senhor. Tá. Só antes de... Tem algum problema para o senhor da sessão ser dia 25, do dia 24? Acho que já colocar em votação. Então, o adiamento da sessão do feriado do dia 24 para o dia 25, na terça-feira, um dia depois. Mesmo horário, às 20 horas. Alguma objeção? Então, coloquem em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Então, fique então prorrogado para o dia 25. O senhor está liberado então para... Só respondendo ao nobre vereador
Juninho, achei importante a colocação em relação à Santa Casa, porque hoje mesmo nós aprovamos aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e já consta nela, pela leitura atenta que eu fiz a mesma, o valor estimado para ser repassado à Santa Casa no ano de 2014, andada de Santa Casa de Misericórdia de Lins, R$ 168.500. Esta é a previsão de repasse para o ano que vem, a contribuição do município à Santa Casa. Então, acho que o Aissara está dando a sua contribuição para o atendimento da Santa Casa. Acho que é importante nós deixarmos bastante claro isto, que a população tem o atendimento e sabemos que é um atendimento de qualidade, porém o município colabora também financeiramente para esse atendimento. Em relação à questão da creche, até nós conversamos hoje durante o dia, fui até a prefeitura e questionar o porquê que não havia sido enviado um convite a esta casa desta inauguração que ocorreu hoje. A explicação que me deram foi que ocorreu um esquecimento por parte da assessoria do senhor prefeito e acabou não enviando. E eu pedi então para que nos próximos eventos seja então, mesmo que seja por telefone comunicado ou a presidência ou a secretaria, a diretoria desta casa, e nós passamos o convite por telefone ou por e-mail a todos os senhores vereadores. O senhor prefeito prontamente se colocou à disposição para atender essa reivindicação, mas quero me solidarizar também às palavras do senhor. Eu acho que todos nós queríamos estar presentes lá e por esse motivo não pudemos estar, mas acredito eu que isso não ocorrerá mais pelo que eu conversei hoje lá na prefeitura. A palavra continua livre. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, prometo, serei breve. É que eu quis me reportar ao colocado pelo nobre vereador Chico Carabina, seu Wellington, em alguns aspectos que ele disse aqui. Primeiro, ele disse com relação a que os moradores do Cajarana não pagam IPTU, alguns pagam sim, porque alguns têm inclusive propriedade aqui em Guaiçara. Bom, isso é um aspecto. O outro, eu não entendi porque seu Chico colocou que aqui tem um teatro, não sei qual o sentido desse teatro a qual ele se referiu. Será que ele quis dizer que todos os vereadores aqui são atores? Não entendi direito o problema do teatro. Terceiro que, na verdade, senhor presidente, eu quis colocar que outras câmaras estão preocupados não com os vereadores e vereadoras que a compõem, e sim com a comunidade, com o bem-estar da comunidade, porque nós legislamos não é para nós. Agora, se nós nos enquadramos naquilo que estamos legislando, é outra situação. E aquele dia, salvo engano, o melhor entendimento, eu achei assim que o seu Chico Carabina, seu Wellington, dirigiu a mim o problema do refis, porque eu estava devedora em alguns casos, de alguns imóveis meus. Então, agora, mesmo que eu esteja devedora ou estava, se eu me enquadro no refis, ou o senhor, ou a dona Gláucia, ou qualquer outro vereador aqui, nós temos o direito de parcelar, reparcelar. E como foi muito bem dito aqui pelo vereador Bruno, que trabalhou lá na vara das execuções, tem muitas ações, né, vereador? R$70, R$30, que o município mais gasta em propor ação do que em receber propriamente dito, porque o que vai fazer? Vai penhorar bicicleta, tanquinho, né, vereador? Seria muito mais fácil fazer o refis e
não contando que essa ou aquela vereadora ou vereador está devendo, não faz sentido esse tipo de colocação. E realmente aqui em Guaiçara, o senhor sabe disso, a pendência é muito grande desde o tempo que o senhor esteve lá. Vai desafogar a vara, vai desafogar o judiciário e nós vamos ter menos prejuízo. Com relação ao que foi bem colocado pelo nobre vereador Bruno, com relação ao recurso proposto lá no TSE, realmente deixar que a justiça, senhor presidente, deslinde quem tem e quem não tem direito. Na justiça sempre há um perdedor e um ganhador. Nós temos que nos preparar para o melhor e esperar o pior também. Agora, a lei, eu acho, tem que ser estendida a todos. Se há restrição eleitoral com relação a quem é candidato e que tenha algum problema de inegibilidade, e constatada essa situação, e eu, como interpus o recurso aqui, chegamos até Brasília, eu creio no que eu estou fazendo. Se eu não acreditasse na justiça, eu não teria interposto o recurso. Mas, como bem disse o nobre vereador, nós vivemos aqui uma democracia e o judiciário está aberto a todos. Se é perda de tempo ou não, isso é o tempo que vai dizer. Também foi colocado aqui pelo vereador Chico a questão do aprendizado. Mas como eu aprendo aqui todas as sessões? Como eu aprendo? Eu não quis me dirigir assim, menosprezando ninguém, por ser a primeira vez de estar aqui como vereador, primeira legislatura, quero dizer. Mas nós aprendemos todo dia, né, senhor presidente? Até porque somos seres humanos, e o ser humano é muito difícil da gente supor qual a reação dele a um determinado fato. Então, esse é um aprendizado e nós estamos aqui para nos debater. E vejam, o que eu venho aqui e dirijo aos senhores vereadores e vereadora e ao público aqui presente, retrata a necessidade da comunidade. Não estou visando eu. É isso que eu queria deixar muito bem claro. Na verdade, era isso que eu queria dizer. E vamos aguardar. Provavelmente, esse recurso, senhor presidente, vai haver o deslinde agora no final de junho ou agosto, porque creio eu que o tribunal também entra em recesso. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando. Antes de encerrarmos a sessão, quero levar ao conhecimento do plenário, de todos os presentes, que neste mês de junho nós tivemos várias boas notícias vindas do governo do estado, bem como do governo federal. O governo do estado nos encaminhou um telegrama informando que foi liberado o valor para a compra de um caminhão compactador. E dia 3 de junho agora, próximo passado, nós tivemos também a grata satisfação em recebermos a notícia da presidenta Dilma da liberação de uma retroescavadeira e de uma máquina patrol. Guaiçara também foi contemplada neste primeiro lote. São duas máquinas bastante caras e o governo federal estará encaminhando também para Guaiçara. Fica aqui então os agradecimentos tanto ao governo do estado, na pessoa do governador Geraldo Alckmin, tanto ao governo federal, na pessoa da presidenta Dilma, os agradecimentos em nome da população de Guaiçara por esses benefícios que com certeza ajudará muito a cidade de Guaiçara, a nossa população. Então, não havendo mais nada a ser deliberado, aproveito a oportunidade para informar que no próximo dia 22, a partir das 9 horas aqui na Câmara, nós estaremos realizando o 8º encontro dos filhos de Guaiçara. Cerca de 600 pessoas já entraram em contato manifestando a intenção de vir neste encontro e somando com as pessoas também do nosso município, acredito que será uma grande festa que terá início às 9 horas aqui na Câmara, depois terá uma missa
e depois uma confraternização, um almoço. Fica o convite a todos os senhores e as senhoras vereadoras e toda a população do município para mais este evento. Então, nada mais havendo, eu solicito que todos se coloquem de pé. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa noite, lembrando que a próxima sessão será no dia 25.